Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo algo difícil de explicar. Acorda cansado mesmo depois de dormir. Pega o celular só por alguns minutos e quando percebe já se passaram horas. Vídeo atrás de vídeo, rolagem infinita, jogos rápidos, distrações constantes. No final do dia, fica aquela sensação estranha de vazio, como se seu cérebro estivesse cansado, pesado, sem direção. Você promete que amanhã será diferente, mas quando amanhã chega, tudo se repete. Eu já senti isso também. E foi quando comecei a entender alguns ensinamentos profundos sobre equilíbrio mental e energia interior que percebi algo assustador. Não é falta de força de vontade, é um sistema inteiro trabalhando contra você. Então, antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui nós conversamos sobre mente, propósito e transformação real. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente entenda o que fizeram com a sua mente. Eu comecei a perceber que algo estava errado quando minha motivação parecia desaparecer sem motivo. Eu tinha sonhos, ideias e vontade de crescer, mas minha energia simplesmente evaporava ao longo do dia. E quanto mais eu buscava pequenas distrações para me sentir melhor, mais vazio eu me sentia depois. Foi então que entendi uma coisa simples: o mundo moderno está cheio de estímulos artificiais. Cada notificação, cada vídeo curto, cada pedaço de entretenimento rápido cria uma pequena explosão de prazer no cérebro. Naquele momento parece bom, parece leve, parece inofensivo. Mas lentamente isso começa a alterar meu ritmo mental. Eu passo a depender dessas pequenas doses de prazer para me sentir vivo. E sem perceber, minha mente começa a esquecer como encontrar alegria nas coisas simples e profundas da vida. Depois de observar isso em mim, comecei a notar o padrão. Sempre que eu consumia algo extremamente estimulante, vinha uma queda logo depois. No começo, eu não ligava uma coisa à outra. Eu pensava que era apenas cansaço. Mas não era. Meu cérebro estava entrando em um ciclo invisível. Primeiro vinha um pico rápido de prazer. Depois, uma queda mais longa e mais profunda. E quando essa queda chegava, eu sentia menos energia, menos foco e menos vontade de agir. Para escapar dessa sensação ruim, eu fazia exatamente o que parecia aliviar o problema. Procurava mais estímulos rápidos. Mais vídeos. Mais distração. Mais dopamina barata. E sem perceber, eu estava treinando meu cérebro a depender de estímulos cada vez mais intensos apenas para se sentir normal. Com o tempo, comecei a entender algo ainda mais preocupante. O cérebro é inteligente. Quando ele recebe estímulo demais, ele tenta se proteger. Ele faz isso reduzindo a sensibilidade ao prazer. Em outras palavras, aquilo que antes me deixava animado passa a não ter mais o mesmo efeito. Eu preciso de mais tempo no celular, mais vídeos, mais distração para sentir a mesma coisa. E enquanto isso acontece, as atividades importantes começam a parecer chatas, difíceis ou cansativas. Ler um livro fica pesado. Trabalhar em um projeto parece impossível. Pensar profundamente exige esforço. Não porque eu fiquei preguiçoso, mas porque meu cérebro foi condicionado a buscar recompensas rápidas em vez de satisfação verdadeira. E foi nesse ponto que percebi algo doloroso. Eu não estava apenas cansado. Eu estava preso em um ciclo. Quanto pior eu me sentia, mais eu buscava prazer rápido para escapar da sensação ruim. E quanto mais prazer rápido eu consumia, pior meu cérebro ficava depois. Era como tentar sair de um buraco cavando ainda mais fundo. Essa armadilha silenciosa prende milhões de pessoas todos os dias. Pessoas inteligentes, criativas e cheias de potencial acabam vivendo em um estado constante de distração e baixa energia. Não porque são fracas, mas porque o ambiente moderno foi projetado para capturar a atenção e estimular o cérebro o tempo todo. E quanto mais estímulo existe, mais difícil se torna encontrar paz mental. Mas em meio a tudo isso, eu também descobri algo libertador. O problema não é a dopamina em si. A dopamina é uma das forças mais importantes da mente humana. Ela é o que nos faz levantar da cama, buscar objetivos e sentir entusiasmo pelo futuro. Sem dopamina, não existe motivação. O verdadeiro problema é quando essa energia natural é desperdiçada em pequenas recompensas constantes. Quando isso acontece, minha mente começa a gastar sua motivação em coisas que não realmente importam. Em vez de investir energia em crescimento, aprendizado e propósito, eu estou gastando tudo em entretenimento passageiro. E quando percebi isso, entendi que precisava aprender a usar essa energia de forma muito mais consciente. A primeira mudança que fiz foi surpreendentemente simples. Eu parei de cavar o buraco. Não tentei mudar tudo de uma vez. Apenas comecei reduzindo pequenos hábitos que estavam drenando minha mente.
Às vezes eram apenas 15 minutos longe do celular. 15 minutos caminhando sem estímulo. No começo parecia estranho, quase desconfortável. Meu cérebro estava acostumado a estímulo constante. Mas lentamente algo começou a mudar. O silêncio mental começou a voltar. Eu percebi que meu cérebro precisava desses espaços vazios para se reorganizar. O descanso verdadeiro não acontece quando estou consumindo distração infinita. Ele acontece quando minha mente finalmente tem espaço para respirar novamente. Depois disso, comecei a entender o poder do corpo no equilíbrio da mente. Em vez de tentar resolver tudo apenas pensando, comecei a me mover mais. Caminhadas simples. Exercícios leves. Até banhos frios ocasionais. Essas pequenas ações pareciam simples demais para fazer diferença, mas faziam. Meu corpo começou a acordar. Minha energia voltou lentamente. Meu cérebro, que antes parecia pesado e lento, começou a responder de forma diferente. Movimento cria energia. Quando eu ativo meu corpo, minha mente também desperta. É como se o sistema inteiro fosse reiniciado. E percebi que muitas vezes o que eu chamava de falta de motivação era apenas um corpo parado demais. Outra coisa poderosa que aprendi foi o valor das pequenas vitórias. Antes eu acreditava que precisava de grandes mudanças para sentir progresso. Grandes metas, grandes conquistas, grandes transformações. Mas isso só aumentava minha frustração. Então comecei diferente. Tarefas pequenas. Coisas simples. Arrumar algo que estava bagunçado. Ler algumas páginas. Fazer algo produtivo por poucos minutos. E cada pequena vitória criava uma sensação silenciosa de progresso. Meu cérebro começava a perceber que esforço também gera recompensa. Aos poucos, aquela motivação natural que parecia perdida começou a voltar. Não com explosões intensas de prazer, mas com uma satisfação mais calma e duradoura. Com o tempo, também comecei a redescobrir atividades de baixa estimulação. Coisas que antes pareciam simples demais para competir com a velocidade da internet. Ler com calma. Caminhar sem celular. Pensar. Escrever. Observar o ambiente ao redor. No começo meu cérebro resistia. Ele queria estímulo rápido. Mas quando eu persistia, algo interessante acontecia. Minha mente ficava mais clara. Minhas ideias voltavam. Minha criatividade reaparecia. Era como se partes esquecidas do meu cérebro estivessem acordando novamente. Aquilo que parecia tédio, na verdade, era o espaço necessário para que pensamentos profundos surgissem. Outra transformação importante aconteceu quando comecei a focar apenas em uma coisa significativa por dia. Antes eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Muitos objetivos, muitas tarefas, muita pressão. Isso me deixava paralisado. Então simplifiquei. Um objetivo importante por dia. Apenas um. Quando eu completava essa tarefa, sentia uma sensação verdadeira de progresso. Não era aquela recompensa artificial das redes sociais. Era algo mais sólido. Cada dia construía um pequeno avanço. E esses pequenos avanços começaram a criar algo maior. Impulso. Momentum. A motivação que antes parecia impossível começou a crescer naturalmente. Hoje eu entendo algo que antes parecia invisível. Nosso cérebro não foi feito para viver em um mundo de estímulo constante. Ele precisa de ritmo. Precisa de silêncio. Precisa de desafios reais. Quando tudo vira entretenimento rápido, nossa mente perde profundidade. Mas quando começamos a recuperar o controle dos estímulos, algo incrível acontece. Nossa energia volta. Nosso foco melhora. Nossa motivação reaparece. O cérebro começa a se reconstruir lentamente. E aquela sensação de vazio começa a desaparecer. Porque no fundo, nossa mente não quer apenas prazer fácil, ela quer significado. E talvez a grande pergunta seja essa: quantas pessoas estão vivendo hoje com o cérebro cansado sem sequer perceber? Quantas pessoas acreditam que perderam motivação, quando na verdade apenas estão presas em um ciclo de estímulos que nunca termina? Se essa reflexão fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu realmente quero saber sua opinião. Você também sente que o excesso de estímulos está afetando sua mente? E se esse tipo de conteúdo ajuda você a entender melhor sua própria mente, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque às vezes tudo o que precisamos não é mais informação, é recuperar o controle da nossa própria atenção. E isso pode mudar absolutamente tudo.